Como eu já comi algum tempo, eu vou trazer para vocês isso aqui que eu reputo uma verdadeira bomba. E é. E é uma bomba. Meu Deus do céu, quando a gente imagina que essas coisas não aconteçam mais no país, eu recebo aqui uma denúncia, não é denúncia anônima, eu vou preservar de início o nome da pessoa, até porque ele assina documento e tal, poderá aparecer, está na justiça, são documentos que estão na justiça, mas que tomaram assim uma abafa na imprensa, aquilo que a gente comenta sempre, sabe? Que não, a grande imprensa não quer entrar numa dessa, claro que não. A própria empresa aqui deve ser cliente dela. Ela presta serviço para o governo é cliente normalmente das televisões, das rádios, dos jornais, tem verba publicitária. Ninguém vai pôr a mão nessa cumbuca. Só nós loucos mesmo que vamos. Diz esse cidadão numa carta que encaminhou a mim. Durante 3 anos e 8 meses, essa pessoa foi responsável pelas investigações de campo, é um especializado em investigações, da empresa, como é que é? Daibol. Daibol Procomp. Ou Procomp. Daibol. Ou Daibolt. Cada um pode pronunciar do jeito que você quiser. Daibolt deve ser o mais próximo. Procomp. Daibolt Procomp. Ela é líder na fabricação de caixas eletrônicos e urnas eletrônicas, anotem isso aí, usadas nas nossas eleições. Esse cidadão, que era o chefe do setor de investigações dessa empresa, investigava possíveis fraudes nos seus produtos e a infidelidade de alguns funcionários e também de terceiros e fornecedores. Durante esse período, ele observou diversos atos ilícitos cometidos e que não eram levados ao conhecimento de autoridades, única e exclusivamente para proteger a imagem da empresa. Tortura psicológica, coação, assédio moral, assédio sexual, falsificação de documentos. Olha a gravidade disso. Eram apenas alguns dos crimes cometidos por diversas pessoas ligadas intimamente com essa empresa. A empresa vem tentando, na justiça, me desqualificar, diz o vice-vista, em virtude do grande conhecimento que eu obtive nesses longos anos. Mas, diz ele, estranhamente, nada faz na esfera judicial. Por que será que eles não processam esse cidadão? E ele mesmo responde, por quê? Você não imagina o que eu sei. O que posso comprovar. Tenho provas. Lembra você que a empresa mantém ligações no alto escalão do governo. Basta você fazer uma simples pesquisa na internet, procure assuntos sobre João Abud Júnior, Rui Barquet, na CPI dos Bingos, entre outros. Procure assuntos sobre a Diebold. Posso garantir a você que jamais poderá ter ao seu alcance tantas informações envolvendo uma empresa multinacional com imenso poder. Tenho por volta de 2.000 documentos e também vídeos. Lembro você que por a empresa ter contratos com o governo, ela não pode ter nenhuma restrição judicial ou mesmo responder alguma coisa na justiça. Caso isso venha a acontecer, os contratos são suspensos. Olha a gravidade disso. Ou seja, as eleições podem ser suspensas, porque é ela que faz a tal maquininha, que já foi colocada em algumas ocasiões sob suspeita. Olha o tamanho disso. Agora você pode imaginar o grau de importância das minhas informações e também o temor de algumas autoridades em apurar
diversas situações ilícitas que pairam sobre essa empresa. Inclusive, só para você ter conhecimento, a empresa usou diversos documentos e contratos forjados para obter êxito em processos judiciais. Tenho isso tudo documentado, inclusive depoimentos de várias pessoas envolvidas nesses crimes. Um desses depoimentos, uma secretária da empresa, afirma que essa empresa conseguia, atenção autoridades desse país, dados sigilosos de clientes da Telesp Telefônica. Ou seja, alguém de dentro da Telesp Telefônica oferecia dados sigilosos. Só para você ter conhecimento de algumas situações envolvendo a empresa fabricante de caixas eletrônicos e urnas eletrônicas usadas nas eleições e algumas pessoas ligadas a elas intimamente. Essa é uma nota fiscal emitida por uma empresa de Osasco. Observe que na outra análise, bom, aqui estão alguns documentos. Eu gostaria de, não sei se vai dar para aproximar, não deve dar, e depois eu peço para fazer um close. Isso aqui é uma nota fiscal autêntica, tá? Isso aqui é uma outra nota fiscal também autêntica. Mais outra nota fiscal também autêntica. Muito bem. Só nessas aqui, para dar um introito a vocês, o que diz essa nota fiscal emitida por SOS Sinistros Averiguações e Serviços Limitada. Essa empresa é de Osasco. Diamond Procom Comércio Serviços Limitada, Rua Torres de Oliveira, Jaguaré. Descrição ou discriminação tá aqui, dos serviços. 1. Assessoria policial. Polícia, Departamento Caieiras, R$ 1.500. Eu nunca vi nada com nota fiscal disso aqui. Assessoria policial, DP de Jordânia, ou deve ser Jandira, Jordânia, 1.500. Assessoria policial, Polícia de Santa Bárbara, emitida nota fiscal, secretário. É nota fiscal emitida, não é conversa. Está se pagando distrito com nota fiscal. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu nunca vi. Querem mais? A mesma empresa, Sinistro, também de Osasco, ela é também de Osasco. Eles pagaram R$ 3.500 por uma investigação do tipo 2. E pagaram uma investigação do tipo 2 também. Daí tem aqui ID, tem umas siglas que fica difícil. IP, que deve ser inquérito policial, 400. SD, deve ser sindicância, mais 400. Isso pago na polícia por essa empresa. Está aqui documentado. E tem mais uma. Está aqui. 1.750, mesma nota fiscal. Olha, e aqui ainda tem o conferente, tá? Fernando de Alencar Arraes, técnico, tal, tá aqui, conferendo. Técnico judiciário. Isso aqui foi para a justiça já, viu? Ele conferiu e deu como válida. Serviços de apoio de investigação para aliciamento de funcionários. Eu nunca vi uma coisa dessa. Está escrito aqui. Aliciamento de funcionários. Serviço de apoio de investigação, aliciamento de funcionários. 1.750. O que dizer disso? Quando uma empresa desse porte, que é a responsável pela fabricação e manutenção das urnas eleitorais, aquelas urnas que você vota na eleição, tem um
telhado de vidro desse tamanho, nessas proporções, qual é a garantia que eu tenho? Se lá dentro é assim, será que aquelas maquininhas eleitorais são confiáveis? Você não pode remontar a isso? Você não tem o direito de fazer essa ilação? Você não tem o direito de pensar assim? Se isso está aqui documentado, fora! Eu tenho aqui mais tudo isso aqui. Tem coisas bárbaras, mas não interessa se tem assédio sexual, se tem assédio moral. Isso para nós, o que interessa é isso que está aqui. E a pessoa esteve 3 anos e meio trabalhando lá dentro. Ah, mas ele não vale nada. Então como é que ficou 3 anos e meio lá dentro? Essa empresa não tem saída. Esse programa é um programa democrático, isso aqui é da maior seriedade. Eu abro espaço nesse momento para algum representante da Diebold, Procon, o Procomp, o mesmo espaço dado para a apresentação dessa documentação fica dado a vocês também. Se quiserem vir aqui, com muito prazer. Vamos, o que não pode é deixar isso aqui no ar, sem defesa. Então, fica o espaço aberto a vocês. Eu já venci meu tempo? Faltam 3 ou passei 3? Bem, eu acho que o programa de hoje, com essa denúncia, terá, obviamente, uma grande repercussão. Eu quero dizer aos senhores, principalmente para quase 600 mil pessoas que já acessaram o Milk News, que aqui nós não fazemos prejulgamento de quem quer que seja. Esses documentos chegaram nas nossas mãos, nós checamos, já faz tempo que está comigo isso aqui, tomamos todo o cuidado, porque aqui nós fazemos jornalismo, verdade, com responsabilidade. Só foi colocado porque os documentos foram checados, a carta foi confirmada e a pessoa identificada. Então, isso passa a ter um teor de denúncia muito sério. Eu não acredito que essa empresa deixe de responder essas acusações. Se forem mentirosas, a pessoa que denunciou vai pagar na justiça por isso. Agora, caso não seja, e me parece que a pessoa está muito bem documentada, as autoridades têm que entrar, não pode se omitir. Porque isso aqui é um escândalo nacional. Eu não sei porquê, até hoje, aquilo que eu digo a vocês, ninguém da imprensa, da chamada grande imprensa, tomou providência com relação a isso, mostrando e investigando em detalhes. O Milk News está aqui para isso. Meus amigos, muito obrigado pela sua paciência, pela sua audiência. A nossa solidariedade aos policiais militares do estado da Bahia. A nossa solidariedade a todos os policiais militares e civis do Brasil inteiro. Não se curvem, não aceitem. Isso é um desrespeito o que lhes pagam. Muito obrigado a vocês, um grande abraço e até lá. Olá, amigos do Milk News, estamos nós de volta com vocês. Hoje, bem rapidamente, porque se trata de um programa praticamente especial. Nós iniciamos na edição anterior falando sobre o caso que nós reputamos da maior importância e dissemos naquela ocasião que nós estranhávamos muito o fato da chamada grande imprensa não ter cuidado deste caso também. Que esse fato não tenha sido divulgado na proporção em que merece. É claro que a gente entende que existem fatores outros. Eu vivi 40 anos dentro da imprensa, eu sei o que é isso. Nós não vivemos mais sob a égide, sob o tacão da censura convencional,
mas vivemos a pior das censuras, que é a censura interna, a censura dos interesses comerciais, a censura exercida pelos departamentos comerciais dos órgãos de imprensa. É claro que se tiver um grande anunciante em qualquer órgão de imprensa, ele terá um tratamento diferenciado. Não tenha a menor dúvida disso. E é uma das razões de existir o Milk News. É onde nós fazemos o jornalismo verdade com responsabilidade. Eu disse a vocês naquele dia da gravação do programa anterior, queria trazer aqui as pessoas envolvidas no fato da denúncia, das gravíssimas denúncias envolvendo vários órgãos para mostrar que aqui muito pouco mudou no Brasil. A influência dos poderosos continua comandando este país. Pois bem, nós nos referíamos a uma empresa multinacional instalada no Brasil há alguns anos sob uma fachada de uma empresa idônea chamada Diebold. Há uma confusão. Uns chamam de Diebold, outros chamam de Diebold, mas é Diebold Procon. Diebold Procon, com P mudo no fim. Então é Procomp, tá? Bem identificada a empresa? Pois bem, qual é a especialidade dessa empresa? Como nós dissemos no programa anterior. Ela é uma empresa na área da informática e ela é a principal distribuidora, fabricante dos chamados caixas eletrônicos, que você usa com o seu cartão magnético, imaginando que seja tudo absolutamente confiável. Essa mesma empresa é a responsável por todo o sistema de informática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Veja onde vai a coisa. A mesma empresa é a responsável pela fabricação e manutenção das urnas eletrônicas através do Tribunal Regional Eleitoral. Eu fiz uma pergunta aqui, eu não tive ainda a resposta. O primeiro contrato dessa empresa com o Tribunal Regional Eleitoral foi em 1996, segundo informações. Bem, são tantas as denúncias e os documentos estão aqui, me deixa mostrar aqui para vocês, tudo isto aqui é documento. Tudo isto aqui é documento. Tudo isto aqui é documento. Não dá, eu já ficar o dia todo aqui gravando, não vai ser suficiente para mostrar tudo. É uma história realmente complicada. Mas nós vamos partir de um ponto que é mais gritante, de um ponto que é mais visível, para que vocês tenham ideia de todo o processo. Tudo começou quando um funcionário de nome César, que vou até fazer um parênteses, César, ex-jogador do Corinthians, César, que jogou no time profissional, foi profissional, jogou com o Casagrande, jogou com o Sócrates, foi daquela turma da democracia corintiana, do meu Corinthians, diga-se de passagem, que eu sou corintiano assumido. Pois bem, o César, depois que deixou o futebol, se especializou em investigações. E ele foi trabalhar nesta empresa. Permaneceu nesta empresa por quase 4 anos. Se não fosse um funcionário qualificado, não ficaria nem sequer 6 meses, nem 1 ano, muito menos 4. 4 anos depois, ele começou a descobrir coisas estranhas dentro dessa empresa. E como funcionário enquadrado que era, levava ao conhecimento do seu superior tudo aquilo, até o momento em que esta empresa, que está instalada no Brasil, mas que tem uma origem nos Estados Unidos, mandou para cá um diretor de lá. E o que fez esse diretor? Convocou esse rapaz para um encontro, um suspeitíssimo encontro, diga-se de passagem, em um hotel
no município de Osasco. Marque bem, veja quantas vezes vai aparecer Osasco nessa história. Osasco, município do Grande São Paulo. Pedindo a ele, porque ele foi armazenando essas informações, foi gravando disquetes dessas informações, dessas provas, desses documentos, dessas filmagens, dessas fotografias. Ele tem tudo isso. E esse diretor, somente esse diretor e mais o tradutor, César, é isso? Segura um pouquinho. Só você, o tradutor e ele. Primeiramente, obrigado pelo convite, estou aqui para esclarecer. Realmente, eu, o diretor e um tradutor, justamente. Tradutor. E o que ofereceu esse cidadão americano a você? No exato momento do nosso início da conversa, ele ofereceu $120 mil para que eu entregasse o disquete. E eu, como confiava na empresa, e confio até hoje, até porque foi tudo que eu conquistei depois que eu aprendi a jogar futebol, foi graças aos pagamentos da empresa. Eu dei esse disquete para ele e até hoje eu estou aqui sentado esperando o dinheiro. Pois bem, a empresa, essa empresa, como eu disse a vocês, com contratos milionários com instituições bancárias e com órgãos do governo, a primeira coisa que se pode imaginar, me presta um pouquinho só, por favor, é que, conforme os editais todos dizem, terá que ser uma de ilibada reputação, tem que ser uma empresa consagrada de mercado, aquelas coisas todas com os editais. Estão conosco os advogados Rogério Cícero Barros e René Emanuel da Silva, que são os advogados do César. Doutor, pode segurar esse microfone aí. Foi feita uma ação na justiça, um pedido de investigação. Como é que foi o trâmite para se chegar ao processo? Depois que o César verificou quase todas as coisas que aconteceram no processo trabalhista dele, ele fez as denúncias de forma criminal. E hoje estamos até hoje aguardando algumas soluções. E o que envolveu esses fatos criminais que ele apurou, doutor? Falsidade documental, fraudes no processo com e-mails que foram autenticados sem ter motivos nenhum, por exemplo. Autenticação de e-mail? Autenticação de e-mail. Como é que faz para identificar um e-mail? Bom, só existe um jeito de você autenticar o e-mail, levando a sua CPU até o cartório. Mas esses documentos foram juntados no processo trabalhista. Isso foi aberto um inquérito policial há muito tempo atrás, desde 2009. Alguns desses processos houve uma coisa que nós chamamos de prescrição. Ou seja, não se investiga, vai se deixando, prescreveu o arquivo e acabou. Aliás, é uma técnica muito usada muito utilizada ultimamente. Para impunidade. Com certeza. E hoje nós conseguimos um promotor que abraçou e verificou documentalmente tudo, porque a gente sempre orientou o César no seguinte: César, você não pode falar, comentar ou exigir qualquer coisa sem provas. E quando o promotor o chamou, a primeira coisa que o promotor disse a ele foi: se você não provar o que você está falando, você é que vai sofrer o processo. A conclusão foi a cota do promotor. Da onde nós vamos partir agora então, com a cota desse promotor, explicando para vocês os meandros da justiça. Em muito boa hora, aprovou-se nesse país o controle externo do judiciário, através da CNJ, através a ministra Calmon, da Corregedoria, que aliás eu peço a ela que se atenha a isto, porque vocês vão ver o absurdo. O Ministério Público do Estado de São Paulo, da 4ª Promotoria de Justiça Criminal, o promotor Afonso Preste elaborou uma cota. Cota é uma manifestação do promotor. A gente tem que explicar porque nem claro, com certeza. todo nosso espectador é da área jurídica. A cota
uma manifestação por parte do promotor. E ele se manifesta da seguinte forma: antes mesmo de que se possa aferir a ocorrência de prevenção ou mesmo da necessidade de processamento conjunto e ante o fornecimento de dados novos, diz o promotor, materialmente a respeito do móvel que teria gerado a conduta por parte de pessoas ligadas à Procomp, que é a mesma empresa. Aqui ela é chamada de Procomp por quê? É porque o mesmo nome, praticamente, o nome fantasia seria Procomp, o nome da empresa é Diebold, e o nome fantasia é Procomp. Mas é a mesma Diebold, a mesma empresa, cujo interesse não era meramente patrimonial e tendo em vista que há procedimento tramitando na Igreja Corregedoria da Polícia Civil do Estado de São Paulo. A pensamento provisório desses procedimentos, pede o promotor. Segundo, desse integral cumprimento desses procedimentos, a promoção de folhas 340, referido inquérito em especial para a juntada de todos os contratos originais, todas as notas fiscais originais referidas naqueles documentos, bem como a expedição de ofício à Fazenda Municipal e Federal, para que informe da idoneidade de referidos documentos, em qualquer caso remetendo o valor lançado em cada nota e tal. Daí ele vai até 10 quesitos que ele coloca para serem respondidos. E, no final, o promotor diz: solicita-se a remessa para a seccional oeste, porque, como todos sabemos, existe uma distribuição distrital dos órgãos da Secretaria de Segurança. A empresa, naturalmente, deve estar localizada na região oeste. Naquela região. Então, o promotor encaminhou a seccional oeste para o cumprimento de sua cota. Isto, por que não foi para a seccional oeste, doutor? A seccional alega que não havia cartório disponível para fazer e que o 93DP, que é ali na região, era mais qualificado. Secretário da Segurança Pública do Estado de São Paulo, Sr. José Ferreira Pinto, a sua seccional oeste não dispõe de cartório? Eu nunca ouvi isso na minha vida. Dispõe de quê? Cabeleireiro, cantina? Se uma delegacia, a seccional não deixa de ser uma delegacia com uma amplitude maior. Se ela não tem o cartório, ela vai ter o quê? Um shopping lá dentro? Um restaurante, cabeleireiro, manicure? É o mínimo que se espera que uma seccional tenha. Um cartório para os procedimentos normais. Quer dizer que o seccional oeste não pode avocar o inquérito de um distrito, porque ele não tem cartório. Ele vai levar o processo para casa para escrever à mão? É essa a organização que a Secretaria diz, tece tantos comentários elogiosos, é isso? É bom que o senhor apure ou desminta. Por favor, entre em contato. Não, não é verdade, nós temos cartório, espero que assim seja. Pois bem, como não havia cartório, para onde foi remetida a cota do senhor promotor? Para o 93º DP, 93 DP. Por que razão? Porque fica ao lado da empresa. Bem próximo. Bem próximo da empresa. Tá dando para entender ou ainda não estou conseguindo me exprimir? Tá bem? Tá. Então por que a investigação vai ser feita por alguém que tem ligações até de proximidade com a empresa? É uma coisa suspeita, não é? Pois bem, vamos em frente, não termina aí. Essa cota, atenção, Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, foi encaminhada no dia 17 de dezembro de 2010. E o chamado 93, ou 93º DP, até hoje não cumpriu, em flagrante desrespeito ao próprio Ministério Público. 1 ano e 2 meses para cumprir essa cota. É estranho, não é? Senhor secretário, estranho. Atenção, Corregedoria da Polícia Civil de São Paulo, a famosa CORRO,
Será que a Corró, que ultimamente tem dado demonstrações de eficiência e tal, está sabendo disso? Nós vamos encaminhar uma cópia, através do programa, nós vamos encaminhar uma cópia para a Corró. 93, fiquem espertos, tá? Eu gostaria, é tanto documento que eu fico doido. Mas tem um aqui que eu até pedi para separar. O mesmo contrato, vocês já viram uma coisa dessa? Um contrato da Procomp ou da Diebold, né? Esse é um contrato de prestação de prestação de serviços para a manutenção de máquinas eletrônicas dos bancos. Exatamente. Certo? É assim que é uma coisa de alta responsabilidade. Com certeza. Né, estamos falando do sistema financeiro nacional. Fica lá, tal, de né? todos nós. Hoje não tem como. Tal. Pois bem, aqui está o mesmo contrato, assinado com a mesma... o Bola vai depois detalhar. Com a mesma assinatura, com nomes diferentes. Esse contrato é assinado pelo senhor Nestor de Matos Cunha Júnior. Percebam a assinatura, tá? Esse outro contrato, que é o mesmo, assinado com a mesma grafia, vocês podem ver aí, ele está mostrando lá, Luiz Augusto Zaccarelli Paulino. Gente, isso aqui não precisa passar por investigação. Não precisa ser nenhum gênio em matéria de investigação para constatar isso aqui. Agora, doutor, empresta um pouquinho de mim, eu vou até por questão de curiosidade. César, por que duas assinaturas? Um dos contratos é frio. Na realidade, João, os dois são forjados. Os dois? Os dois. São os dois com informações falsas, assinaturas falsas e datas retroativas falsas. Nada mais é do que esses contratos foram usados em procedimentos judiciais, inquéritos policiais, justamente para quê? Para levar a autoridade a acreditar que são verdadeiros, ou seja, levaram autoridades a erro em seu julgamento. Indução a erro, tá. Perfeito. Agora me conta uma coisa, isto aqui, esta empresa contratada, qual é que é? É lá de Osasco também, tudo é Osasco, não sei por quê. Justamente. Qual é a empresa? Lorde Segurança. Lorde Segurança. É idônea essa empresa? Sim. Essa é. A outra empresa que tem contrato também forjado, que você me dizia que é uma empresa pequenininha, como é o nome? SOS Sinistro, é aquelas que você mostrou as notas fiscais. Essa é SOS, está instalada onde? Osasco também? Vou fazer uma pequena correção. Só Deus sabe onde. Ah, não tem nem local. Nem a polícia consegue localizar. E ela, através de um contrato, ou seja, uma terceirização da Procomp, ela é responsável pela manutenção de caixas nos bancos. Vou fazer só uma ratificação. A SOS, no caso, ela foi supostamente contratada para fazer investigações, ou seja, ela teria acesso irrestrito em todo o sistema financeiro brasileiro, ou seja, ela teria acesso de como funciona um caixa eletrônico, de informações de contas bancárias. Por quê? Porque eram capturados chupacabras levados para a empresa, então ele ia ter acesso a contas de clientes de banco. Só vou explicar, o chupacabra é um dispositivo que eles colocam no caixa eletrônico e tiram todas as suas informações, é isso, traduzindo. Perfeitamente. Né? É isso aí. Quer dizer, essa empresinha de fundo de quintal, que não se sabe nem sequer o endereço, tinha acesso a esse universo de informações. Eu usava uma terminologia lá dentro quando eu conversava com outra funcionária, até porque eu tenho um certo amizade com o proprietário da SOS. Foi dado o queijo para o rato cuidar. Até porque uma empresa do porte da Diebold ou da Procomp, que são os mesmos nomes, teria, por necessidade, até por direito com os seus clientes, porque ela trabalha com um produto da credibilidade pública, ela deveria ter tido o cuidado de, na contratação, na suposta contratação, no mínimo ter feito levantamentos cadastrais tanto da empresa como dos proprietários. Por quê? Quando o funcionário é contratado pela Diebold, eles fazem isso. O que eu achei justamente estranho é uma empresa isso. Aí, como o meu serviço era de inteligência, João, eu fiz o levantamento e levei para o meu superior. O que eu ouvi? Cuida da sua vida. Para com isso. Perfeitamente. Por quê? Porque essas empresas, eu acho que acreditam os senhores, os dois advogados, eles não gostam
que apareçam essas coisas exatamente para não atrapalhar os outros grandes contratos com os bancos, com os... É isso? Lógico, porque aí o que acontece? A partir do momento que todas as pessoas começam a desconfiar da prestação de serviços, você não vai ligar... Você é cliente de um banco, você não liga a empresa de EBOL de Procop, você liga o banco. Claro. Então você vai começar a querer processar o seu banco, que é o grande cliente da empresa. Então é aí que você precisa começar a mostrar para o banco que você tem todo aquele aparato que o banco pediu. Na verdade não tem. Não mentira. Tem nada. Não tem. Vê nem fumaça pro banco. Só fumaça pro banco. O banco é tão vítima quanto nós. Sei. Mas ele está resguardado pelo seguro. Resguardado pelo seguro. Tá. Para poder justamente maquiar alguma outra coisa, né? Que é justamente isso aí, a cota do promotor, ela visa justamente isso. Ela quer saber de todos esses contratos, por que foram firmados. E o interessante é que ele quer saber por que os bancos que são vítimas também não haviam se manifestado antes. Porque se isso cai no domínio público, doutor, Com toda certeza. ninguém vai... Eu já não acredito em cartão, e já não acredito em chamar dinheiro plástico, já não acredito em máquina, já não acredito em nada. Vamos falar a verdade. Fica temeroso. Para quem conhece a coisa... Agora, isso tem mais. Isto vai mais além. E daí, esses escândalos todos, e tudo documentado, tá? Tudo documentado. Tem pilhas de documentos aqui. Então, ainda, vamos dizer assim, a ponta do iceberg. No próximo programa, nós vamos trazer uma coisa, e aí sim a casa acho que vai cair, para usar a nossa terminologia. Essa mesma empresa que a gente vê toda bagunçada, toda levada à breca, é responsável nada mais, nada menos pelas urnas eletrônicas e a manutenção das urnas eletrônicas. Esse é o grande perigo. Esse é o grande perigo. Estão me dando um sinal que eu ainda não fiz esse tipo de curso. É o que falta para terminar? Já? Falta 5 minutos só? Pois é. É complicadíssimo. É um assunto tão... Olha, eu vou dizer uma coisa sinceramente a vocês. Eu tenho tomado todo o cuidado, porque nós temos aqui um compromisso, doutores, com a ética jornalística e costumamos repetir sempre. Jornalismo, verdade com responsabilidade. Exato. Eu fiquei analisando, eu fico horrorizado em ver essas coisas todas. Eu não sei como uma delegacia de polícia, volto a falar, do 93DP, leva tanto tempo para constatar o óbvio ululante. Ou é incapacidade total, ou tem angu aí, né? Mas tem caroço nesse angu. E o caroço parece que fica próximo do 93º. Eu gostaria, e até eu vou aqui citar novamente, muito bem colocado o promotor, a gente percebe que ele leu, porque ele coloca... Tem até escuta clandestina de telefone. Tudo isso nessa empresa responsável por coisas tão importantes, que presta serviço ao Tribunal de Justiça do Estado. Será que é a certeza da impunidade? Quem sabe ela fazer, lá dentro do tribunal, não é mesmo. Não se preocupe. Não se preocupe. Existe isso no Brasil, lamentavelmente. Sabia disso? Existe. Existia no futebol também, né? Tá. Então, ou é a certeza da impunidade, não é que eles chegam a ponto de fazer uma coisa dessa, ou então são absolutamente doidos fazer uma coisa dessa e deixar transparecer. Agora, vocês vão perguntar, mas como é que ele descobriu tudo isso? Porque ele era exatamente a pessoa responsável pelas investigações. Ele era, o César, o serviço de inteligência da própria empresa. Olha o paradoxo. Eles contratam alguém para investigar as falhas internas da empresa, ele investiga e quando entrega para a empresa, eles dizem, não, fica quietinho, deixa para lá. Não dá para entender. Não dá para entender. Nós vamos voltar a mais um programa com relação a isso. Eu vou dar sequência a isso.
E eu espero que vocês que estão acompanhando desde o programa anterior, e para vocês entenderem, cliquem no programa anterior, assistam esse e depois assistam o terceiro programa. Nós vamos fazer 3, já fizemos um, vamos fazer mais 2 agora, sobre esse assunto. E eu, apenas por uma formalidade, eu quero, na presença do advogado e do denunciante, repetir, você tem conhecimento de toda a responsabilidade pelas acusações e pela autenticidade dos documentos que você está apresentando a gente aqui. João, primeiramente eu não estou fazendo uma acusação, eu estou fazendo afirmações, perfeito ou não? Perfeito. E tudo que está aí, além de eu responder por qualquer situação, eu desafio no seu programa qualquer autoridade pública do Brasil, qualquer deputado, senador, promotor, para que faça com que eu aponte e comprove. Perfeito? Naturalmente, o advogado deve ter manuseado várias vezes. Os senhores comprovam que realmente trata-se... O senhor já viu alguma coisa parecida com isso? Não. E o mais engraçado é sem apuração. Aí é que nos deixa mais preocupado e o César está mantendo a calma, a gente tenta conversar com ele, explicando, demora um pouquinho, mas um dia vai acontecer. Como aconteceu do próprio doutor Alfonso tomar a frente disso e solicitar. Praticamente saiu da sua esfera, uma vez que já está na delegacia, para que seja apurado. Mas é difícil. Bem, os diretores, o diretor principal da empresa, o responsável em última análise por tudo isso, é o senhor Nestor de Matos Cunha Júnior. Confere? E o segundo diretor, Flávio Capelletti Júnior. São os 2 maiores responsáveis. Sobre eles todos está o senhor João Abud Júnior. João Abud Júnior é o presidente da empresa. Seria, por acaso, o mesmo João Abud Júnior que esteve envolvido nas investigações, né, da CPI dos bingos? Perfeitamente. É mesmo? É. Com o que o César apurou, sim. Eu agradeço muito a presença de vocês, espero para o próximo programa que possamos estar novamente aqui. Vamos aguardar alguma manifestação por parte da Secretaria da Segurança Pública, que já fica lançado aqui, e a própria, a não resposta, nós vamos dar como válida toda e qualquer ilação. Eu quero agradecer uma vez mais a presença dos senhores e aguardar e esperar, porque, em última análise, a gente tem que ter uma certa esperança nesse país, que o Conselho Nacional de Justiça, através da sua corregedoria, que a Corregedoria da Polícia do Estado de São Paulo, que o Ministério Público apurem, e eu já em nome do César acho que eu posso dizer que isso aqui tudo, se alguém quiser, fica à disposição para manusear. Se às vezes algum promotor lá quer tomar por moto próprio, conhecer detalhes, fica à disposição, é isso, César? Qualquer autoridade que queira se inteirar desse absurdo, que nós vamos chegar nas maquininhas eletrônicas de votação. Por enquanto, nós vamos depois no próximo programa também detalhar como é que se tira a cópia do seu cartão, como é que se clona. E outra, me disse o César aqui entre nós, que muitas dessas máquinas, quando são tiradas dos bancos, mais usadas, são levadas para um depósito, quando deviam ser destruídas, e o jeito compra essas maquininhas lá por R$200, mas sabe o que ele está comprando? Quadrilhas de assalto, de roubo à caixa eletrônica. Daí eles levam para o local deles e estudam em que ponto colocar dinamite, aonde que não estraga o dinheiro, em que lugar da máquina que fica o cofre com o dinheiro. Você sabe onde fica? Eu não sei. O senhor sabe onde coloca? Então aquilo serve para eles como modelo. Tudo porque isto aqui não funciona. Entendeu? Nós vamos chegar lá. Muito obrigado para vocês, uma vez mais. Muito obrigado, César. Muito obrigado pela sua audiência. Eu sei que você vai comunicar aos seus amigos
que nós já estamos atingindo os 600 mil acessos. Milk News TV, semana que vem estaremos de volta. Muito obrigado.